André e Felipe, bom dia. Gente, bom dia, bem-vindos. A gente está começando mais uma aula. Essa daqui é a nossa aula 8. A gente pode falar assim que da parte de conteúdo mesmo, a gente está atingindo aí metade do curso. E hoje a gente vai fazer um feedback breve da aula do Quiz 7 e conhecer dois conceitos novos aí. Lúcia, Samuel, bom dia. E eu vou prosseguir. O comecinho é igual, né? O nosso olhar para a realidade ele é sempre enevoado. Noeli, né? Bom dia. Que entrou agora, né? Diele. Diele, bom dia. Então, hoje eu estava pensando nessa frase que eu adoro, já falei para vocês, só reafirmando, ninguém pode falar que conhece tudo, né? Então, é daí que eu acho essa frase sensacional. Bom dia, Vitória. Bom dia, Isa. Espero não estar esquecendo de ninguém aí. Vamos lá. Virando a página. O quiz 8 eu ainda vou postar. Ele também vai valer 10 pontos. Ele vai ser o nosso quinto quiz de 10 pontos para vocês entregarem na véspera da aula que vem. Bom dia, Maria José. E esse quiz 8 ele é individual, tá bom? Ele tem uma característica que vocês têm aí alguns dias para fazer. Ele é individual, ele vale 10 pontos, mas qual é a característica dele? Como o quiz 7, o quiz 8 também, ele está se aproximando do rosto da nossa avaliação conclusiva, né? O formato, ele é parecido com a nossa avaliação conclusiva. Esse quiz 7, ele tinha 8 questões objetivas e 2 dissertativas. Na conclusiva serão 7, 7, 3. Vai ser essa proporção. Então, tem uma parte que é objetiva e tem uma parte que é dissertativa. E o que muda no dia da avaliação conclusiva é que naquela hora de aula é o tempo que vocês têm para responder as 10 perguntas. No dia da aula, quando a aula começar, a gente abre o formulário, vocês começam a responder o formulário e vocês têm aí mais ou menos uma hora para fazer essa avaliação. E o que vai cair lá no final é o que a gente tem trabalhado aqui, não tem nada de diferente. E como eu digo sempre, em qualquer momento vocês podem me interromper e a gente vai esclarecendo aí o que a gente está trabalhando aí. Virando a página. Então, até quarta-feira, dia 14, vale 10 pontos e é individual. Vamos lá. As nossas aulas na parte operacional continua sendo por esse Meet, no dia da conclusiva também será por esse Meet, não é? Então, essa a cara do nosso trabalho. O contrato andragógico, ele existe lá desde a primeira e segunda aula, são 9 cláusulas, e fica essa sugestão, espero que a gente continue com elas, mas havendo algumas coisas que vocês sugeriram, assim, na parte operacional, a gente já mudou. Espero que o Quiz 7 ele se aproxime aí do que vocês pediram. E depois a questão do feedback individual, eu vou providenciar, ele está sendo elaborado. E aí, breve, vocês vão ter aí uma resposta de como está a parcial de vocês. Maria Helena, bom dia. Virando a página aqui. Então, hoje,
um breve feedback da questão 7, quer dizer, do quiz 7. Hoje eu preciso tentar encerrar essa aula em 60 minutos, né? Mas a gente vai tentando atender o que está programado para hoje. Em relação ao feedback do quiz 7, a gente vai trabalhar aí, basicamente, 3 questões de juros compostos. Mas se vocês quiserem trazer alguma outra questão do quiz 7, é só falar. Em tese, no quiz 7 apareceram 2 questões de juros simples e 2 questões de juros compostos, abordados de forma diferente. E depois, a questão de taxa. Então, a gente trabalhou a questão de taxa também. E isso a gente vê agora também. Bom dia, Marina. Bom dia para quem eu não falei, bom dia. Vamos lá. Aqui, ó, eu vou começar a falar do quiz 7. Então, vamos trabalhar aqui a questão 3, questão 03, que tem lá 5,5 mil de capital, tem 1,56% de taxa mensal e um prazo de 3 meses. Então, esse daqui a gente basicamente vai trabalhar essa questão 3, a questão 4 e a questão 10 no feedback de hoje. Espero estar esclarecendo aí o máximo de necessidades que vocês tenham. Vou aumentar a fonte aqui. Qualquer coisa, se tiver muito pequeno, vocês é só falar. Então, gente, ó, regime de juros compostos. A fórmula é montante igual o capital, que multiplica 1 mais I, fecha esse valor de I e eleva ao tempo. Se a gente faz a leitura do enunciado, né, o nosso capital é 5 mil, não é? Então, montante é o que ele quer saber na pergunta, o capital é 5.500. Eu sugeri na revisão que a gente trabalhasse aí no formato completo. Então, 5.500 a gente escreve com todos os zeros 5.500, que multiplica aí 1 mais o I, que é o 1,56 dividido por 100, que vai dar 0,156. E aí a gente eleva isso ao cubo. Tá claro aí essa substituição, gente? Pergunta, quem pergunta? A taxa de juro não é 1,55? Ou será que eu errei? Então, ela é 1,56. O seu é 1,56? Não, no Ou quiz no 7 quiz de 7 tá vocês é 1,56. É? É. Nossa, eu então não sei. Eu peguei e coloquei 1,55. Tava isso, pro 1,55. Tá isso no quiz 7. Sim. Tá no quiz 7, tá 5,5? Sim. Isso, por isso que eu tô achando estranho. Ah, tá. Então vamos lá. Perdão. 1,5. E aí, tá claro agora? Tá, certíssimo. Já deu para dar o print? Quem pediu o print?
Agora a taxa está certa, agora 0,155. Ok. Perguntas aí, gente? Então vamos lá. O que eu faço primeiro? Tá dentro do parênteses. O que está dentro do parênteses. Então, a gente copia o que a gente não muda, né? 5.500. Aí, dentro do parênteses, a gente tem uma soma, né? Unidade com unidade é 1 mais 0, vai dar 1. Depois lá, décimo com décimo, vai dar 1 também. Centésimo com centésimo vai dar 5, milésimo com milésimo vai dar 5. Então, 1 mais 0,155 vai dar 1,155. Isso daqui é elevado ao cubo. Então, nessa formulação agora, sobrou uma multiplicação e uma potência. O que eu faço primeiro? A potência. A potência. Aquela operação matemática que a gente aprende depois, a gente faz primeiro. Então, 5500 vezes o resultado dessa potenciação. Quanto que deu isso, gente? Me falem aí com todas as casas. Durante, a gente trabalha com todas as casas. Então, o máximo de casas que a gente puder. 1,472247. Ok. Vamos ver se eu fiz a digitação certa. 14722444738. Bom dia, Vinícius. Isso, pro. Então, a gente não chegou na resposta ainda. Se a gente não chegou na resposta... Pro. Oi? O zero é depois do vírgula. Antes do 4. Ah, tá. Então tem 3 erros de digitação aqui. Aqui, ó. Ô, professor, né? tô achando. Tem um 0 aqui, Isso aí certo? que eu ia falar. Isso. Tem um 0 aqui. E agora tem outro 0 aqui. Isso, agora tá certo. É isso aí. Agora, então, repetindo. O resultado dessa potenciação é 1,04722447387. Legal. E agora é só fazer a multiplicação para a gente chegar no resultado. Opa, eu dei o enter antes. Posso falar pro? Entendeu? Pode. Franciele, bom dia. Qual que é o resultado dessa multiplicação, Angélica? 5.759, aí, vírgula, 73, 46, 0628. 46? 460628. 0628. Isso. Ok? Aí, gente, não tem mais conta para fazer, né? A gente já sabe que o montante é esse valor. Agora, é só publicar a resposta. Resposta 2 pontos, não é? O que acontece? Dinheiro. Fica mais simples colocar prefixo do que sufixo, mas aí vocês decidem o que vocês acharem melhor. E aí, a resposta ela precisa ser formatada. Nesse caso, no Brasil, a gente coloca o separador de milhar, 759,6 quanto, gente? 73. 63, não é 63. É 73. 73. O meu deu 73. 73? Isso. Tá, O meu então deu. Tá. Foi um erro aí de ouvido. Tá claro aí a resposta, gente? R$ 5.759,73. Sim. Eu acertei.
Então, essa é a questão 3. Agora 4, né? Então, eu vou fazer a 4 e a última. Questão 4, Tá. vocês têm aí, fazendo direto já, 5.759, opa, 759,73 menos 5.500, não é isso? Isso. Isso. Então, isso vai dar um montante. Não, 259,73. Isso. Os juros, né, é esse montante menos o capital. Então, 5.759 menos 5.500 vai dar o que a Angélica acabou de cantar aí, 259,73. Isso. E aí, na hora que a gente publica isso, dinheiro, R$ 259,73. Certo. Perfeito? Algum esclarecimento aqui? Para mim tá certo, professor. Tá. E agora eu vou lá para a questão 10. Na questão 10, eu vou pegar esse pedaço aqui da fórmula, ó, porque a gente vai trabalhar só com a taxa. Estão vendo aí o que eu achurei dessa fórmula? Ficou um Sim. cinza um pouco? Ficou um cinza aí, né? Vou copiar isso daí, Isso. não é? Para a gente trabalhar com a taxa, em juros simples é só multiplicar. Agora, como é juros compostos, a gente exponencia. Então, esse é o cuidado que a gente precisa ter. Tá bom? Então, nesse pedaço da fórmula, a gente vai chegar na resposta dessa pergunta 10, não é? Então, gente, ó, essa conta a gente já fez, não é isso? Eu vou copiar de novo a resposta que vocês já me deram, que é aquele pedaço da fórmula exponenciado deu isso que eu acabei de achurar, né? Eu vou copiar isso daqui. Professor, Pode perguntar. só uma correção. No meu quiz 10, tá 2,55, não 1,55. Muda a porcentagem. Ah, tá. Então, eu decorei errado a questão. Como eu fiz muitas questões, eu usei 156 num outro quiz e 255 no de vocês. Então, vamos lá. O meu também. Perdão, gente. Decorei errado. Isso, agora tá certo. Então, agora eu não posso copiar. Vocês vão ter que calcular para mim. Só evoluindo aqui, vai dar 1,0255, não é? Elevado ao cubo. Posso falar a resposta? Isso. Pode, por favor. 1,78. 078? Não. 1,78. 1,78? Não, tem o zero na frente, é 1,078. Verdade, professor. 1,078. 46. 46. 4633, 4633? não é meu, não. Repetindo, 07846. 73, 31, 37. Então, eu vou cantar de novo. 078 467 331 37. Bateu para todo mundo? O meu no final deu 14 no final. Esse 13, ele já, como chama? Já arredondou. Ele já arredondou. Isso. Então, a tua calculadora trabalha com uma casa decimal a menos, e a tua calculadora já faz arredondamento. Então, tá certo. Agora, a gente chegou, não é? A gente, quando colocou o índice na fórmula, a gente dividiu a taxa por 100.
e depois a gente exponenciou. Para publicar a taxa agora, a gente precisa fazer aquela história lá, menos 1, não é? Daquele Isso. valor, a gente tira 1, porque dentro da fórmula a gente somou 1. Então, agora, a gente somou 1 na taxa. Então, desse índice que está aí, a gente vai tirar o 1, porque a gente somou. Aí vai dar o 0,078, 467, 331, 37. Isso. Vezes 100, né, Pro? Isso, e como para colocar na fórmula a gente dividiu por 100, né, a gente pegou a taxa e dividiu por 100, então para tirar da fórmula agora e publicar essa resposta, a gente tem aí o vezes 100. Que vai dar 78,46. Não, vai dar O meu, 7, o meu deu diferente. 85. é que você esqueceu do zero depois da vírgula, Angélica. Espera lá. Isso, tá certo. Não, 8, não, não. 4. 85. 85. Certo. Eu vou colocar todos os números e depois eu arredondo, tudo bem? Ah, tá bom. Então, eu acabei de fazer a multiplicação por 100. Então, isso já é taxa. E a gente vai o quê? Responder. Tá claro aí, Angélica? Então, errei essa. No final. É que você esqueceu... Oi? É que você esqueceu do zero. Ai, que raiva, professor. Tudo bem. Não é? Porque 0,078. Quando pega esse 0,078 e multiplica por 100, vai dar o 7,8446, não é? E na hora de publicar essa resposta, dá o 785. Entendi. Ô, professor, Fala, Jailda. Não, dá o 784. aqui em cima, não dá 84,46, dá 84,67. Não tem esse 4 depois do outro 4. Isso, tira esse. Tá, entendi. Isso. Aí por isso que deu 85. Perfeito. Porque a terceira casa decimal é acima de 5. Legal. É exatamente isso. Perguntas aí, gente. Eu confundi na hora de falar. Como que é? Como que é? Como que é? Eu confundi na hora de colocar lá. Ah, tá. Então, um númerozinho, como eu estou fazendo aqui, às vezes a gente esquece de digitar o número ou esquece de copiar o número, aí ele já vai dar um desvio, né? E aí esse desvio pode levar a gente para o erro. Então, a ideia é, no caso, ficar bastante focado, né? E anotar tudo direitinho. O professor, sabe qual foi o meu erro? Fala, Maria. Eu não tirei esse menos 1, eu somei tudo. Ah, Eu não tirei o 1. mas aí foi esquecimento, você lembra que eu falei disso, né? Não, eu não lembrei na hora. Acabou passando batido. Ah, tá, você não lembrou na hora, mas lembra que eu Sim. falei. Aham. Ah, tá. Então é isso, gente. Do feedback é isso. Aí eu já vou avançar com a matéria. A gente não abandona as contas, não, né? Se eu sou um gestor financeiro, a gente vai estar fazendo conta ao mesmo tempo. Mas tem muita teoria, não é? A gente vai estar virando a página aí. Ou alguém quer esclarecer alguma outra questão? Se precisar voltar, é só falar, tá bom? Virando a página. Olha lá, o passo 4 aqui da gestão financeira, que são as ações de agência e o sistema financeiro. Eu acho que é um assunto breve e acho que a gente consegue entrar com esses dois assuntos agora, para que a gente possa ter aí uma visão macro aí
do trabalho do gestor financeiro. Tá? Eu vou aumentar essa fonte aqui. Estou falando para vocês aí das ações de agência, não é? Então, quando a gente fala de ações de agência, na teoria que vocês vão pesquisar ou verificar dentro de um gestor financeiro, é falar das ações, dos serviços, né, que nós, gestores financeiros, precisamos ter. Mesmo vocês como pessoas individuais, não é? Então, quem é agente? É aquele que age, não é? É aquele que faz atividade. Então, se eu sou gestor financeiro, o que eu preciso estar fazendo? Basicamente é isso. A gente faz o orçamento. Eu já mostrei para vocês aí um modelinho aí de orçamento pessoal mensal, não é? E a ideia é que a gente faça esse orçamento para frente, para o futuro, que ele nos dê aí uma perspectiva de pelo menos 13 meses aí no Brasil, na minha sugestão. Aí, a gente precisa cuidar da Previdência. Quando a gente cuida da Previdência, a gente está cuidando da nossa reserva. Então, o gestor financeiro, ele faz isso também. É uma ação do gestor financeiro. A gente precisa ser previdente, né? E, principalmente, vocês, eu acho. Porque a Previdência Pública, ela está muito minguada. Se a gente contar com a Previdência Pública, a gente vai passar muita dificuldade lá no futuro. Então, é melhor a gente cuidar das ações de Previdência desde já, que seria o quê? Cuidar da nossa reserva. Aí, o gestor financeiro também, ele cuida da administração do caixa, né? A questão lá da entrada e saída de dinheiro. E a gente sabe, né, que o nosso caixa tem dias que falta grana. Então, se tem dias que falta grana, a gente precisa o quê? Buscar crédito. A gente precisa suprir. Mesmo uma grande empresa, ela tem problemas de fluxo de caixa. E tem dias aí que ela falta dinheiro. E aí ela precisa negociar para que naquele dia que falta dinheiro, o caixa não fique descoberto, né? Então, existem aí as operações de dinheiro quente, hot money, que são operações de um dia, né? Então, o caixa ele está descoberto um dia, o gestor financeiro ele vai junto aí ao sistema financeiro e busca essa cobertura de caixa para aquele dia, para que aquele caixa naquele dia não fique descoberto. Então, o gestor financeiro, basicamente, ele tem essas ações. Ele cuida do orçamento, ele cuida da previdência, da administração do caixa, administração do crédito. E existe um texto que eu coloquei lá no aprofundamento do caderno, que fala sobre isso que eu comentei aí para vocês. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso aqui? Algo não está claro? Não? Então, eu vou virar a página. Gente, ó, os serviços. Eu vou aumentar essa fonte aqui também. Quando a gente fala do serviço, gente, o que acontece? Tem uma coisa que, acho que mesmo um professor, né, pelo menos eu faço isso, graças a Deus, desde o início desse século aqui. E tem algumas pessoas que não vão buscar assessoria, né? E eu acho que a gente precisa de assessoria. Eu posso cuidar de tudo sozinho? Posso, né? Mas tem coisas que a gente pode, apesar de
entre aspas, se descapitalizar um pouco, ficar... porque um serviço de assessoria, ele é pago. Então, um professor, ele pode... Uma coisa que eu odeio é o diário de classe. No meu caso, o diário de classe, quando eu fazia, ele ficava terceirizado, né? Era uma outra pessoa que fazia para mim. Então, eu posso buscar uma assessoria nesse sentido. Então, todas as assessorias que a gente que tem aí para os serviços do gestor financeiro, ele também pode buscar, né? E um professor, mesmo que ele tenha um salário baixo, infelizmente, na realidade Brasil, a gente tem pessoas aí com salários mais baixos ainda. E a gente pode buscar essa assessoria. Depois, o que acontece? A gente ganha produtividade, a gente ganha resultado, né? Acho que esse olhar do gestor financeiro eu considero importante, né? Então, a gente precisa dessa assessoria, a gente precisa desse planejamento, né? Precisamos dos bancos comerciais e bancos de investimento. Se o meu dinheiro falta, então eu vou lá buscar crédito. E se o meu dinheiro sobra, né, que é a questão da reserva, eu vou investir essa grana. E a situação de seguro, né? A gente precisa da situação de seguro, principalmente quando a gente não tem reserva. Eu só vou colocar uma situação pessoal, né? Por exemplo, falando de seguro. Eu, de moleque, com 14 anos, eu já virei arrimo de família. E sendo arrimo de família, o que acontece? O que significa? O meu salário, com 14 anos de idade, ele já era maior que toda a minha renda familiar, né? Contando aí o que a minha mãe e meu pai ganhavam. Então, eu com 14 anos já tinha um salário maior, né? E eu era arrimo de família. Então, a minha família se precisava do meu salário. Se o meu salário não entrasse, a minha família ia passar dificuldade. Aí o que acontece? Uma coisa que eu pensei naquela época, a questão do seguro. Não é? Vamos supor que se o arrimo falta, o que acontece? O restante da família passa dificuldade. E se eu não tenho reserva, o que acontece? Eu preciso de um seguro. Então, hoje em dia, por exemplo, pensando no pessoal, o seguro de vida, ele acho que vale a pena ser feito para esses tempos aí que a gente não tem reserva. Então, se o arrimo ele falta, aí o seguro de vida ele cobre essa situação. O que eu pensava na época, né? Na falta do meu trabalho, o que poderia acontecer? De repente, a minha família receber aí uma verba parecida com a de um imóvel na época, né? Então, a gente não tinha casa própria e a gente tinha aí os valores de mercado. Então, isso são só parâmetros para vocês refletirem no plano de vocês, né? Então, se eu não tenho a reserva, então eu preciso pensar no seguro. Então, assessoria são serviços que a gente pode fazer, mas a gente pode terceirizar. O plano a gente pode fazer, mas a gente pode terceirizar. Bancos, não tem jeito, a gente vai precisar servir de banco, de investimentos. A não ser que a gente seja em um grupo, né, de pessoas. Aí esse grupo de pessoas, eles podem se ajudar. É o que um banqueiro, ele fala assim, dentro dos negócios deles, ele tem vários negócios, ele tem vários bolsos. Então, às vezes, ele tira de um bolso e coloca no outro, né? E ele precisa ter muito controle sobre isso, né? Para que, de repente, ele não trabalhe a descoberto num dos projetos. Todos os projetos precisam ser rentáveis, né? E, por último, a questão do seguro, né? Principalmente, se eu não tenho reserva, a sugestão é que a gente busque a questão do seguro. É mais ou menos um outro exemplo aí. É muito difícil hoje uma pessoa investir num veículo próprio no Brasil e não pensar no seguro ao mesmo tempo, né? O valor do seguro, ele é uma necessidade para a realidade Brasil, porque, de repente, esse carro pode sofrer um acidente, de repente, esse carro pode ser furtado, né? E aí a gente, vou falar assim, de um carro zero, popular, hoje,
arredondando, ele é R$ 40.000. E se esse investimento foi feito, é porque é uma necessidade. E se R$ 40.000 nos falta agora, então é um baita de um problema que a gente vai trazer aí para o nosso planejamento financeiro. Então, é melhor que a gente tenha o seguro para que esse tipo de coisa não aconteça. E no seguro de vida, no exemplo que eu dei, é essa mesma situação. De repente, se o arrimo falta e não existe reserva, então aí a gente fica chupando o dedo. Não, é melhor que o seguro exista. Perguntas aí, gente? Tá claro? Tá claro, Pro? Tá. Tem um texto sobre isso também, que eu já coloquei lá na parte de aprofundamento, tá bom? Então, mesmo no Você S.A., que é uma pessoa individual, ela precisa cuidar disso tudo, né? Então, eu estou gerindo a minha vida financeira e eu preciso ter essa situação. Essa nossa vida financeira, ele está dentro de um sistema. Eu vou falar agora do sistema macro, virando a página aí, né? O sistema financeiro nacional. No texto lá aparecem algumas palavras, né? Spread, liquidez, né? De falar de Selic. Aí, esses conceitos, eles são básicos e a gente vai tentar aqui esclarecer. Tudo bem? Quando a gente fala de spread, o que acontece? O nosso negócio, ele tem uma rentabilidade e o dinheiro que entra no nosso negócio, ele tem um custo. E o spread é a diferença da taxa de captação menos a taxa... a gente fala de diferença, mas eu erro na frase, né? Porque o raciocínio ele precisa ser pelos juros compostos, né? Nesse caso do spread, é juros compostos. Falando de inflação, é juros compostos, né? Então, a gente precisa saber aí qual que é o ganho em termos de taxa, né, de qualquer negócio que a gente faça. Eu vou passar para vocês um exemplo numérico. O nosso dinheiro, né, ele tem uma liquidez, falando do segundo conceito básico aí. Então, existem o dinheiro na mão, ele tem liquidez imediata, né? Ele é fluido, né? Ele é líquido. Agora, se eu tenho um patrimônio, um imóvel, por exemplo, uma pessoa que já tentou vender um terreno, uma pessoa que já tentou vender um apartamento, sabe que a liquidez de um terreno, de um imóvel, é mais difícil. Às vezes, a gente tem um terreno por anos e não consegue vender. Então, a liquidez de imóvel de um terreno é uma liquidez de longo prazo, porque demora para transformar aquele imóvel, transformar o terreno em dinheiro na mão. Dando um outro exemplo, eu posso falar de carro. Vamos supor num aperto aí. A gente precisa vender o carro que a gente tem. Então, a liquidez do veículo ela é mais fácil do que um terreno, em teoria. Mas é mais rápido, né? É mais fácil vender um carro do que vender uma casa. E aí a liquidez do carro é melhor, né? Então, é mais fácil transformar o valor do carro em dinheiro do que o valor do terreno e da casa em dinheiro. Tudo bem? E Selic, vocês devem ouvir aí a cada 45 dias, o Copom, ele se reúne e ele determina a taxa básica de juros nacional, né? Ele determina a Selic. Vamos supor que determina que essa Selic ela é de 3%, por exemplo, né? Então, ela é uma taxa de referência para tudo o que a gente faz, para o gestor financeiro, principalmente. Miss Lene, bom dia.
Em termos de conceito básico, o spread, eu vou dar um exemplo numérico. Eu falei da liquidez, dinheiro na mão, é liquidez imediata. Terreno, ele, em geral, tem uma liquidez mais longa, e o carro, ele pode ter aí uma liquidez de 1 semana a 4 semanas. É transformar, né, aquele patrimônio em dinheiro na mão, né? Piora a liquidez quando demora mais para transformar em dinheiro. Melhora a liquidez quando a gente consegue transformar aquilo em dinheiro rápido. Em tese, a liquidez de uma poupança é 30 dias. Para que realmente eu tenha um valor que eu coloquei na poupança hoje, pensando na liquidez da poupança, num terceiro exemplo, ela é mensal. Se eu tenho aí alguns fundos, eu posso ter um fundo de rentabilidade diária. Aí a liquidez desse fundo é diária. O dinheiro que eu coloco hoje, eu posso resgatar amanhã já com algum ganho. Então, uma liquidez diária. Eu posso ter os fundos de ações. Eles têm uma liquidez semanal, né? Um dinheiro que eu solicito hoje para um fundo de ação, ele só vai ser dinheiro na minha mão daqui 1 semana. E cada tipo de aplicação, cada tipo de investimento, ele tem uma liquidez. A poupança é mensal, tem fundos diários, tem o fundo de ação que é semanal, por exemplo. Perguntas aí, gente, dessa parte básica. Alguém quer algum outro esclarecimento? Ô, professor, Fala, então Sailda. esse liquidez quer dizer o tempo que a gente pode ter de determinadas coisas que a gente quer fazer? Então, o tempo para transformar aquele patrimônio que você tem, em dinheiro na mão, Ah, tá. tá? Então, a poupança, para ser Entendi. dinheiro na mão, em tese, ela é mensal, não é? E pensando assim, o dinheiro que eu investi e o retorno que eu Isso. quero, né? Aí a poupança eu só vou ter retorno depois de 30 dias. Se eu tirar antes, basicamente eu perco. Ah, entendi agora. Um fundo diário, eu coloquei um dinheiro hoje, né? E eu não vou poder pegar o dinheiro de tarde, eu vou ter que pegar o dinheiro amanhã. E um fundo de ações, eu não vou poder É transformar semanal. aquilo em dinheiro de um dia para o outro, vou ter que esperar 1 semana. Eu posso até pedir, né? No regime de fundo de ações, eu solicito o resgate hoje, mas o dinheiro na minha mão é só daqui 1 semana. Tá bom, professor. E esse SPED aqui, professor? SPEAD? Spread. Então, eu vou É dar um spread. exemplo numérico para vocês, tá bom? Isso. Algum outro esclarecimento? No investimento também, né? Como que é, Angélica? No investimento também, né? O que tem investimento? Que a gente coloca o dinheiro lá e A tua voz de vez em quando fica baixa, Angélica. o investimento aplica no Selic, você tira daqui você pode também tirar no outro dia, né? Ou, dependendo do prazo, você só tira no prazo, né? Ah, tá. Então, eu posso comprar uma letra do Tesouro Nacional, é um investimento, né? Mas uma letra do Tesouro Nacional é algo que eu faço um investimento de longo prazo. E aí a liquidez pode ser para 5 anos, a liquidez ela pode ser para 10 anos, né? Quanto maior o prazo, melhor o rendimento. E eu posso ter outros papéis aí que a gente investe, não é? E a liquidez é menor. Eu posso comprar um título de capitalização, que ele é semestral. Então, ele a liquidez é 6 meses. Então, o valor que eu invisto hoje num título de capitalização, eu só vou ter o meu rendimento e o meu dinheiro de volta depois de 6 meses. Se eu resgatar antes, eu perco.
É isso mesmo. É que eu faço isso, professor. Tá. Tem um monte de investimento aí no mercado, né? Tem um monte de oferta, né? E esse negócio de investimento é muito dinâmico, né? Para quem faz um pouquinho de investimento, aí percebe, por exemplo, que o próprio banco ele acaba mudando os papéis, porque ele faz estudos aí para oferecer negócios melhores e papéis mais rentáveis. E alguns papéis que às vezes eles começam a trabalhar num período, no outro período eles não são mais interessantes. Então, para o próprio banco, eles descontinuam, né? E eles falam assim: esse tipo de papel a gente vai cessar e a gente te oferece esses outros papéis, né? Então, na verdade, ele está oferecendo outros tipos de investimento. Tudo bem? Aí, ó, sobre a taxa Selic, né, para o gestor financeiro, que é publicada aí a cada 45 dias, como eu falei para vocês, é uma referência. Se a taxa Selic ela é 3%, então para o gestor financeiro, tudo que vocês pensarem em termos de investimento tem que ser maior que 3%. Né? Aí um gestor financeiro, ele pode assim, por que eu vou abrir um estacionamento se ele, nesse plano de negócios que eu pensei, ele me dá uma rentabilidade menor do que 3%, né? Aí o que ele fala assim, é melhor eu ficar no meu sofá assistindo televisão, compro uma LTN que remunera a Selic, e não preciso ter a dor de cabeça de ver carro entrando e saindo, cuidando do seguro, cuidando de funcionário, né? Então, eu deixo esse meu dinheiro parado num fundo lastreado pela Selic e faço esse investimento. Então, todo investimento, todo negócio que a gente fizer, ele tem que ter, no mínimo, esse rendimento, né? A taxa Selic. Toda vez que se publica uma taxa Selic, é uma referência anual, 3% ao ano. A poupança é 6% ao ano. Né? Então, qualquer plano de negócios que a gente fizer, no ano, ele precisa render mais do que 3. Ele precisa render mais do que 6, dependendo do negócio que a gente faz, né? E se eu já tenho negócios que têm aí uma rentabilidade que é de 10%, então, se eu pensar num outro investimento, eu preciso pensar num outro investimento que tenha uma rentabilidade igual, né? Vamos supor que a minha padaria, ela já me remunera 10% ao ano. Então, se eu abrir uma lanchonete, essa lanchonete também precisa me dar esses 10% ao ano, ou um pouco mais. Só falando de negócios sazonais, casa de chocolate e sorveteria são negócios complementares, né? Porque quando o fluxo de caixa de uma sorveteria está baixo, o da casa de chocolate está alto. Ou inverso, né? No verão no inverno se vende menos sorvete, mas se vende mais chocolate. Então aí o caixa, eles se complementam. Mas na rentabilidade anual, tanto a casa de chocolate quanto a sorveteria, ela precisa remunerar valores iguais, né? Se eu pensar nesses dois negócios, né? Por exemplo, aí taxa Selic é a referência, 3%. Aí a minha sorveteria e a minha chocolateria, eles precisam estar rendendo mais do que os 3%, ou mais do que 6% da poupança, por exemplo. Tudo bem? No sistema financeiro, falando agora, o que a gente tem, né? O que consiste o sistema financeiro? É o mercado de crédito, é o mercado de capital, é o mercado cambial e o mercado monetário. Né? O mercado de crédito é a oferta de dinheiro. O mercado, hoje em dia, para quem tem dinheiro, ele está oferecendo. Vocês devem ter aí alguma situação de estar recebendo telemarketing direto de vários bancos, oferecendo consignado, por exemplo.
Então, o mercado de crédito ele está oferecendo, né? O mercado de capital é esse dinheiro que a gente aplica. O mercado cambial é as outras moedas. Normalmente no Brasil, a nossa referência é o dólar, mas também pode ser o euro. Mas a gente pode trabalhar com outras moedas mais fortes, como a lira, ou algumas moedas mais fracas, dependendo da conveniência, né? A gente pode estar trabalhando com o peso argentino, por exemplo. Mas tudo isso é câmbio, né? É troca de dinheiro de outras bases monetárias, né? Então, o real é Brasil, o dólar é Estados Unidos, depois a lira é italiana, né? E cada país aí tem uma moeda. E existe aí uma taxa de conversão, né? A grosso modo, R$ 1, ele, ou melhor, R$ 5, ele compra $1. Então, isso seria a conversão. A cada R$ 5, eu consigo comprar $1. Ou a cada dólar que eu tenha, na hora da venda, eu vou receber R$ 5. Esse é o mercado de câmbio. O mercado monetário é o tamanho do dinheiro que está circulando, né? Então, esse dinheiro que circula, ele tem um tamanho. Tudo precisa estar lastreado, não é? Vamos supor que se eu ofereço crédito, né? Se eu ofereço vou colocar o contrário. Se eu preciso de dinheiro, não é? Na hora de fazer a captação de dinheiro, eles precisam ver se eu tenho segurança de trabalho, se eu tenho segurança empregatícia, né? E do meu patrimônio ou da minha renda mensal, eu não posso comprometer mais do que 1/3. É mais ou menos essa conta que o banco faz. Esse 1/3 é o lastro que vai garantir o pagamento futuro. E todo mercado ele precisa ter lastro. Se ele não tiver lastro, se ele não tiver essa base, esse mercado está inflacionário. Então esse mercado pode quebrar e de repente quando todo mundo precisar de dinheiro, esse dinheiro não vai ter. Então esse é o mercado monetário. E o Conselho Monetário Nacional, ele basicamente é o ministro ou são os ministros, né? Pode ter o ministro da Fazenda, ou pode ter o ministro da economia, por exemplo, né? Ou pode ter os dois, dependendo de como cada ministério se constitui. Mas, em tese, é o ministro da Fazenda, o Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários. Esse é o Conselho Monetário Nacional. Essa reunião de pessoas aí é que se reúne, analisa o mercado e define a taxa Selic, né? Que é a taxa do Sistema Especial de Liquidação de Custódia. Perguntas aí, gente, antes de falar da conta do spread. Então, sobre o Sistema Financeiro Nacional, nós temos lá um outro texto, que está lá no caderno de aprofundamento. Então, eu vou fazer a conta do spread. Eu vou colocar aqui embaixo. Ó, eu pensei numa situação assim. Eu estou captando dinheiro, captação. Captação. 5% ao ano. Aí esse dinheiro que eu captei, né? Esse dinheiro vai ser investido ou vai ser negociado. Então ele pode ser negociado. Vamos supor, uma administradora de cartão de crédito, ela capta, por exemplo, esse dinheiro no mercado a 5%, mas ela negocia isso basicamente a 15% ao. Aí eu vou mudar aqui, na verdade é mês. Vamos supor que eu tenho um dinheiro caro de 5% ao mês, e no caso do cartão de crédito, ele negocia a 15% ao mês.
Tudo bem? Aí, qual é o spread dessa operação? Gente, não é taxa com taxa e não é juros compostos? Não é? Então, a gente tem aquele pedaço da fórmula que é 1 mais i elevado a alguma coisa. Tudo bem? Só que no nosso caso aqui, a gente vai fazer uma comparação de um mês. E elevar a 1, qualquer coisa elevada a 1 é ela mesma. Tudo bem? Aí, pensando assim, naquela fórmula 1 mais i elevado ao tempo, que no nosso caso vai ser o tempo 1 de um mês, então é só o parêntese mesmo. Então, a gente tem lá, ó, 1 mais i, que no nosso caso aqui vai ser 1 mais o 5% dividido por 100, que é o nosso i, é o 0,05. E isso daí vai dar dentro do parênteses 1,05. Tudo bem? Para a captação, a gente vai ter esse índice de 1,05. Agora vamos falar do negócio. O negócio é 15%. Então, o raciocínio é o mesmo. 1 mais i. Fechou o parênteses lá, igual. Vai dar 1 mais 0,15. Porque 15% dividido por 100 vai dar 0,15. Então, esse 0,15, e quando a gente faz essa soma, isso daí vai dar 1,15. E esse spread, ele é igual a esse 1,15 dividido por 1,05. Quem fez essa conta já? Um 1,15 dividido por 1,05. Fala, Angélica. 1,09. 1,09. 52. 09. 52. 52. 38. 38. 09. 09. 523. 523? Isso. Tá. Repetindo, 095, 238, 095 de novo, 23. Isso. Tá, gente, ó. A gente só está trabalhando com taxa novamente, certo? Aí, para saber, dentro desse índice aí, qual é a taxa que está lá dentro, a gente Tchau, faz professor. Tchau, professor. Falou, Timóteo, obrigado. Tá terminando a nossa aula já. Então, daquele 109 tira 1, vai dar o 0,09523809523. Tá claro até aí, gente? Aí, o que eu faço depois na sequência para saber a taxa? Vezes 100. Vezes 100. Vezes 100. Igual. Vai dar o 9,5238 09523. Então, o spread ele é igual a 9, aqui nessa linha anterior está faltando, eu errei a digitação, é sinal de igual. Então é 952. 52% ao mês. Então, de verdade, se esse agente aí, ele faz uma captação a 5%,
depois negocia a 15%, quanto que ele ganha? Ele ganha 9,52. Se a gente pensasse em juros simples, né, de 15 tira 5, dá 10, né? Mas, pensando em spread, a gente não pensa como juros simples, a gente pensa como juros compostos. E faz o quê? Os dois índices e divide um pelo outro. Dividindo um pelo outro, o ganho real, né, dessa operação, que captou por 5 e negociou por 15, é de 9,52. Então, nós, gestores financeiros, precisamos pensar dessa forma, né? Qual que é o spread dos negócios que a gente faz? Né? Existe um valor de captação. Eu vou pagar 5% por um dinheiro que eu peguei com meu pai. E depois eu vou emprestar para fulano de tal a 15%. Em tese, né, de forma simples, a gente pode pensar, eu estou ganhando 10%, mas na verdade a gente está ganhando 9,52, né? De verdade, está ganhando 9,52. Em tese, é uma boa rentabilidade, né? Uma super rentabilidade. E isso daí eu estou falando que é mais ou menos a rentabilidade das administradoras de cartão de crédito. Então é isso, gente. Eu falei das ações de agência, né? Ou do nosso agir financeiro, e falei do sistema financeiro nacional. E fizemos essa conta aí do spread para ficar mais claro exatamente o que é o spread, né? É uma taxa de ganho aí, uma taxa de ganho real. Tainá, é mais ou menos Professor, o dobro. Tá. Então, esse SPED aí é tipo uma taxa, né, que a gente vai ganhando. É como se fosse, na hora de colocar um preço, a margem que a gente quer ganhar, né? Agora, na hora de colocar o preço, é a margem que a gente quer ganhar de dinheiro com dinheiro, não de produto com preço, tá? Mas é mais ou menos essa a ideia, Jailda. Tá bom, professor, obrigada. Porque o gestor financeiro, basicamente, ele trabalha dinheiro com dinheiro. Mas, como eu acho que eu já comentei aqui para vocês, né, se a gente viu naquela novela lá do Rei do Gado, ele fica pensando tudo em bois, né? Então, esse é o pernil inteiro do meu boi, esse é o meu boi, né? Então, ele tem essa referência de quanto é que custa um boi inteiro. E depois ele pensa tudo em termos de boi. E no caso do gestor financeiro, ele precisa pensar tudo em termos de taxa. E aí, o que eles buscam? O spread. Um banco de investimento, ele faz captações de dinheiro a um X valor. E depois ele empresta esse dinheiro num valor maior. E aí, o que ele ganha? O spread. Desse jeito aqui. Tem um comentário aqui no chat que eu não consegui ler. A Tainá falou. No comércio é só um a mais. O dobro não sairia a mercadoria. Isso, então, é só no caso de casas, carros. Uma confeiteira, ela trabalha com a história do dobro e do triplo, né? Mas em termos de ganho real, é melhor transformar tudo em dinheiro. Então é isso, gente. Eu falei para vocês no começo da aula que eu tinha um problema de horário hoje, e a previsão era ficar com vocês aí 1 hora. Eu acho que deu para trabalhar o assunto, mas a gente pode estar retomando. O quiz 8 eu coloco no caderno amanhã, e falando aí de finalização de aula, basicamente é vocês avaliarem o que aconteceu ou pedirem algum esclarecimento. Eu gostei muito, professor. Participei bastante hoje, né? Acho que eu falei muito hoje, né? Não, tudo bem, ajudou bastante, Angélica. Participar é bom. De ter errado a última questão, né? Na hora de colocar a resposta, mas tudo bem. Só
entendendo. O único probleminha aí da tua participação é o teu microfone. Esse microfone tá uma bosta, celular. É celular, professor. Tá, porque às vezes tua voz some. Mas tudo bem. Viu pela aula? Gostei muito. Gente, ó, eu vou fazer uma chamada aqui e eu vou pedir. Acho que alguns nomes eu não consegui anotar. A Evelyn anotei, Timóteo entrou e saiu, Angélica Vieira, Joyce, Mônica, Maria Conceição, Tainá, Lani, Noeli, Brenda, Angélica Brant, Vitória, Isa, Jailda. Marina, Jailda, Vinícius, Mislene. Tem um Presente. nome aqui. Oi? Agora me falem os outros nomes aí, por favor. Cíntia Oi, Muniz, professor. Meu nome é Noelice. Cíntia, Noelice, Isso. Maria José, professor. Maria José. Quem mais? Franciele Araújo. Franciele. Araújo. Maria Helena. Franciele Araújo. Franciele Araújo, Maria Helena. Eu, professor Maria Lúcia. Maria Lúcia. Diele. Diele. Chamei todo mundo? Felipe, Valério. Felipe, Valério. Andréia, professor, eu não escutei chamar. Andréia, tá. Acho que é só, né? Então é isso, gente. Alguém quer comentar mais alguma coisa da aula? Posso encerrar? Ô, professor, Fala, Franciele. só para tirar uma dúvida. Os quiz que a gente está respondendo em grupo, só um responde, né? Isso. Porque lá na atividade está falando que é para responder individualmente, né? Então, a próxima é individual. Essa 7 e a 6 era em grupo, não é? E aí aparece o RA e o nome de todo mundo. Ah, tá certo. É só isso mesmo. Então tá. Obrigada. Nada. Professor, Pergunta. esse quiz 7 eu respondi sem grupo, porque eu coloquei o meu nome, solicitei no WhatsApp se tinha alguém para formar grupo e ninguém se prontificou. Então eu respondi só. Tem problema se eu responder sem o grupo? Não tem problema. Só eu sempre gosto de falar de uma dica, né, Maria Helena? Não é o que eu faço, né? Mas se fosse, por exemplo, uma dinâmica numa contratação e você acabar ficando sozinha, você se queima. Ah, sim. Tá bom, então. Mas para você não tem problema na atividade. Tá bom, então, professor. Porque eu não ia deixar de fazer porque eu não tinha grupo, né? Tipo assim, eu não vou deixar de fazer atividade porque eu não tenho grupo. Se eu não fazer porque eu não tenho grupo, aí sim eu ia me prejudicar mesmo. Sim, sim. Tá bom, professor. Era só isso. Obrigada. Nada. Quem é que começa com a letra S aí? O nome? Tem a Sara Santos e a Sara... Não, a Sara Andrade e a Sara Santos. Tem a Sabrina também. Mas ela não Samira, entraram, então. ela tá falando que o microfone dela tá ruim, gente. Samira. A Samira. Então é a Samira que eu não anotei. Tá legal. Então faltou só a Samira. E o Álvaro anotou? Alguém falou baixinho e eu não escutei. O Álvaro. Álvaro. Tá. E o Samuel. Aí o Samuel. Tá certo. Então era o Samuel também. Samira e Samuel. Não colocou meu nome. Letícia? Letícia Santos Coelho.
Anotei. Professor, o senhor falando do meu também, Lana. Lana, eu anotei. Mas eu vou anotar. Anotei sim, Lana. Tá anotado. Tá bom, obrigada. Então é isso, gente. Obrigado aí pela participação. Desculpa estar terminando assim a aula de forma abrupta, né? Mas hoje eu tive um problema lá na outra escola, eu vou ter que correr para lá. Obrigado, hein, gente? Estou desligando aqui. Vou derrubar Tchau, todo mundo. professor. Tá. Tchau, tchau.